Para a nossa edificação, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12, faremos a leitura dos versos 37 a 43. É o penúltimo sermão da nossa série. Nós iremos até o verso 50, próximo domingo, finalizando a primeira grande divisão deste evangelho, segundo propôs o evangelista João. Assim diz a palavra do nosso Deus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, a incredulidade, ela é o estado natural de queda do ser humano, da raça herdeira de Adão, por geração ordinária, e condenados por imputação, separados de Deus, enquanto a fé, ela é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sem a ação de Deus no coração do homem, é impossível a este crer. É impossível. Ele permanecerá em cegueira e em incredulidade. A Escritura, portanto, nos mostra que a incredulidade, ela só é superada por meio de uma ação de Deus, o chamado eficaz de Deus, o novo nascimento operado pelo próprio Deus. Jesus disse isso no verso 32, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei estes para mim mesmo. Capítulo 1, João disse isso, verso 13, aqueles que me receberam, que têm hoje, são filhos de Deus, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 12, 37 a 43 vai mostrar isso, que a cegueira espiritual do ser humano, ela é tão profunda, que nem os sinais de Cristo levaram estas pessoas à fé verdadeira, porque a fé é um dom de Deus. Nós veremos essa realidade nessa noite. Ela é um pouco dura de se ouvir, talvez para os nossos ouvidos, mas eu queria lembrar você que eu estou expondo o texto da palavra de Deus. Então é importante que nós nos atenhamos ao texto sagrado. Nós estamos ainda, irmãos, na conclusão do ministério público de Jesus. Os capítulos 12, do 1 a 50, consiste dessas cenas finais que conduzem à Semana da Paixão. Nós estamos no último discurso público de Jesus, começou no verso 20, vai até o verso 50. Nós já vimos então essas 4 sessões. Jesus foi ungido em Betânia, dos versos 1 a 11. Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, dos versos 12 a 19. Jesus foi procurado pelos gregos, dos versos 20 a 36. E agora Jesus é rejeitado pelos judeus, incrédulos. Na sequência do discurso, quando Jesus foi procurado pelos gregos, Jesus falou da sua morte iminente. Nós vimos isso no domingo anterior. O cenário aqui é a iminência da cruz, você tem que lembrar disso. E ao falar da sua morte, Jesus revelou sua plena submissão à vontade do Pai. Jesus revelou o seu desejo de glorificar ao Pai, anuncia o julgamento desse mundo,
a vitória sobre o príncipe desse mundo, promete atrair o seu povo para si e exorta a fé nele. Então, na cruz, Cristo se submete ao Pai, ele glorifica ao Pai, ele julga o mundo, vence o diabo e atrai o mundo para si. É isso que nós vimos no sermão anterior. Se você percebeu, Jesus concluiu seu discurso no verso 36 aqui, na parte A, convocando, exortando o povo ali a crer nele. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu chamo a sua atenção para a passagem que nós lemos aqui. O verbo crer aparece 4 vezes na forma conjugada, em 7 versículos, dos versos 37 a 43. 4 vezes o verbo crer na forma conjugada, e também outras no sentido pretendido pelo autor. Mas ao contrário do que Jesus exortou aqui no verso 36, a crer nele, a necessidade de crer, o destaque da passagem é exatamente o contrário, é a incredulidade nele. Ele exorta o povo a crer, mas o destaque aqui é a incredulidade de muitos judeus nele. E com isso eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a incredulidade. Nesse caso, a incredulidade dos judeus, não como recomendação, mas como reflexão. Como reflexão, a incredulidade. Tirando algumas lições para nós. Se você quer uma proposição da sua mente, nós vamos aprender isso aqui hoje. Que mesmo diante da revelação de quem é Jesus Cristo, o ser humano, sem a graça soberana de Deus, ele permanece incrédulo, endurecido e inclinado a buscar a glória dos homens e não a glória de Deus. Jesus vai explicar isso aqui, ele vai apresentar, vai dar uma explicação bíblica teológica para isso. Eu quero ver com vocês. A estrutura do texto é essa aqui. Eu tentei colocar da maneira mais simples e fácil para que a gente compreenda. A incredulidade, dos versos 37 a 41, é a explicação da incredulidade. E dos versos 42 e 43 é a motivação para a incredulidade. Então você tem a explicação da incredulidade e a motivação da incredulidade. Você vai perceber que na explicação da incredulidade você tem a ação divina. E na motivação da incredulidade você tem uma ação humana. É assim que João estruturou a passagem. Veja como é que ele introduz aqui então, primeiro a motivação da incredulidade. João introduz no verso 37. Na verdade, essa perícope aqui começa na parte B do verso 36. A nossa tradução NAA, ela já coloca, se você perceber, junto com o verso 37, a divisão do texto. Porque, verso 36 aqui, Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou deles. Faz parte dessa nova seção aqui. Então, depois de concluir as suas palavras, a semelhança do que Jesus já tinha feito, capítulo 8, que ele se retira e ele se oculta dessas pessoas. E aqui você vai perceber que é a partida final do Senhor Jesus. Aqui no verso 36, o seu ministério público está chegando ao fim. Nós veremos o Senhor agora só sendo levado a Pilatos, que vai o sentenciar à morte de cruz. É o ministério final do Senhor aqui. E o ponto está no verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele. Embora tivesse feito tantos sinais, os 7 registrados por João, que tem o propósito aqui, nós já vimos, capítulo 20, versos 30 e 31. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E outros que não foram relatados no quarto evangelho. Você lê o capítulo 21, verso 25, vai dizer isso. Muitos outros sinais foram feitos, mas que não foram registrados aqui. Ou seja, daqui para cá, do verso 37, você vai ver a palavra, o sinal, só no capítulo 20, você não tem mais. A palavra sinal vai aparecer só no capítulo 20. E ao contrário do que Jesus exorta,
anteriormente a necessidade de crer para que se tornem filhos da luz. Mesmo assim, mesmo vendo todos os sinais, eles não creram. Para quem gosta de português aqui, apesar que o texto é o grego, né? O verbo aqui está no imperfeito. A ideia é dizer, eles não criam. Ele mostra essa constância, eles não confiavam, eles viam os sinais e eles não acreditavam em Jesus, os judeus. Porque esse é o homem natural. Capítulo 6, verso 44, ele é incapaz de vir a Cristo por si mesmo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ninguém pode fazer isso. Não eram todos os judeus, irmãos, assim como hoje. Sempre houve exceções, mas em geral eles não criam. Qual é a explicação? Verso 38, 39 e 40. Veja a explicação comigo. A explicação é o cumprimento das Escrituras. Para se cumprir as Escrituras. Veja Isaías agora, verso 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aqui é Isaías 53, verso 1. É exatamente a profecia. Nós lemos na liturgia do domingo passado. Isaías 53, verso 1. João cita Isaías 53 agora, verso 1, mostrando que a incredulidade daquelas pessoas também havia sido profetizada. Deixa eu chamar a atenção para vocês de algo importante. Eu quero incomodar só um pouquinho, tá? Existe uma conjunção aqui, traduzida por vocês como para, está para aí, que é a conjunção grega riná, tá? Ela é um marcador de propósito, é um marcador de propósito para acontecimentos, é para quê? A fim de, com o propósito de. Então, a tradução é essa aqui, eles não criam nele, para que a palavra de Isaías, o profeta, fosse cumprida. Para que a palavra de Isaías, o profeta, fosse cumprida. Por que eu digo isso? Porque às vezes há uma tentativa de enfraquecer essa conjunção, esse para. Por quê? Embora às vezes ela pode ser traduzida como uma força resultativa, ficaria assim. O significado seria então que a descrença do povo resultou no cumprimento da profecia. E não, que é o correto, que ocorreu a descrença para que a profecia do Antigo Testamento fosse cumprida. Porque a tradução é essa aqui. O verso 39 mostra isso. Que por essa razão o povo não pôde crer. Por quê? Para que se cumprisse a Escritura. Para que a palavra de Isaías fosse cumprida. O que aconteceu em Isaías 53? A primeira citação aqui é que a pergunta de Isaías 53, verso 1, é o relato do profeta sobre o espanto das nações a respeito do servo do Senhor. O espanto das nações a respeito do servo do Senhor, que seria rejeitado pelo povo e exaltado por Deus. Esse servo seria rejeitado pelo povo e exaltado por Deus. Se o servo do Senhor é o Senhor Jesus, o Messias, então no contexto de João, quem creu na nossa pregação se concentra na pregação de Jesus, nos ensinos de Jesus, enquanto o braço do Senhor se refere aos sinais de Jesus. Ou seja, essa profecia estava se cumprindo. Essa profecia estava se cumprindo quando eles se mantêm rebeldes, rejeitando a Cristo, o Messias. Então, qual é a explicação do texto da incredulidade deles? O cumprimento da profecia, o cumprimento da Escritura, para que a palavra de Isaías fosse cumprida. A palavra divina, a ordem divina, como decretada na eternidade, como descrita pelos profetas, pudesse ser cumprida, eles permaneceram na incredulidade. É duro um pouco, não é verdade? Mas é o texto. Portanto, irmãos, com essa citação se cumpre, João afirma que Isaías 53 se cumpre no final do ministério de Jesus.
E ao citar Isaías 53, João fornece primeiro a interpretação teológica do evento que está acontecendo aqui, e ele também nos mostra como eles se encaixam perfeitamente naquilo que Deus pretendeu desde toda a eternidade, no plano de Deus. O verso 39 e 40 confirmam isso. Veja comigo. O cumprimento da Escritura é a explicação, que é o juízo divino, que é o mesmo contexto de Isaías. Vejam comigo. Por isso, não podiam crer. É a tradução literal. A nossa tradução, a ARA, Almeida Revista Atualizada, traduziu literalmente. Por isso, não podiam crer. Porque, outra conjunção que marca causa e razão. Qual é a razão deles não poderem crer? Isaías disse, agora ele vai citar Isaías capítulo 6, verso 9 e 10, que nós lemos na liturgia. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que, olha de novo aqui, marcador de propósito, não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O que aconteceu em Isaías 6? Para que você entenda aqui, você vai ver que essa ação judicial de Deus, ela ocorre no Antigo e ocorre no Novo Testamento. Isaías teve uma visão de Deus no seu alto e sublime trono, uma visão da glória de Deus, serafins. Após receber a visão, Isaías disse, ai de mim pecador, eu vou morrer. Produz arrependimento, purificação. Isaías se oferece como mensageiro do Senhor. Senhor, envia-me a mim. E assim ele é enviado por Deus, mas com uma perspectiva muito difícil. Você vai pregar, Isaías, mas ninguém vai se converter. Eu queria ver se fosse você, eu hoje. Porque tem até congressos assim às vezes, né? O tema, envia-me a mim. Aí imagina você, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Aí é verdade, você vai pregar e ninguém vai se converter. Porque é a sequência do texto. O povo de Deus, o que aconteceu? Na época de Isaías, haviam rejeitado a Deus, virado as costas para Deus, quebraram todos os termos da aliança, estavam seguindo outros deuses, abandonaram a aliança com Deus. O que Deus diz é o seguinte: eu enviarei um profeta a vocês, mas o objetivo dele não é salvar vocês, mas é aumentar a condenação de vocês. Porque ele falará palavras que, ao invés de converter vocês, o coração de vocês, irá endurecer o coração de vocês. Vocês ouvirão e não entenderão, vocês verão e não perceberão, para que não se convertam a mim. Porque vocês estão com o coração duro, me abandonaram há muito tempo. O profeta, a palavra do profeta a vocês é para endurecer o coração de vocês, será juízo para vocês. E aconteceu exatamente isso. Isaías profetiza há mais de 60 anos, ou 60 anos. Israel é levado cativeiro pelo reino do norte, pela Síria, e depois o reino do sul é levado por Nabucodonosor. Deus envia Isaías ciente dos resultados da sua pregação. Ele seria rejeitado pelo povo a quem prega. Isaías é conhecido como o profeta do endurecimento. Essa linguagem judicial, irmãos, de Deus cegando os olhos, de Deus endurecendo, ela é frequente no Novo Testamento. Você quer ver como Jesus falou disso? Vem comigo em Marcos capítulo 4, por favor. Jesus fala disso em Mateus 13 e o paralelo em Marcos capítulo 4. Veja comigo o texto que Jesus vai citar. Jesus faz o mesmo aqui, veja aqui. Jesus contou a parábola do semeador, dos versos 1 a 9. Um semeador saiu a semear, uma semente caiu entre os espinhos, outras em solo rochoso, enfim caiu em boa terra, verso 8. Aí o que acontece? Verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Aconteceu o seguinte, Jesus contou a parábola, até aqui Jesus estava ensinando.
Mateus vai registrar isso. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. A partir do capítulo 12 de Mateus, do 13 então, a blasfêmia acontece no capítulo 12, e no 13 Jesus começa a falar por parábolas. E aqui Jesus começa a parábola do semeador. Aí, um pessoal que está do lado dos discípulos chama Jesus e diz: por que o senhor está falando em parábolas? O senhor até agora estava ensinando. Por que o senhor começou a falar por parábolas agora? Veja a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo ensina por meio de parábolas. Tudo se ensina por meio de parábolas. Agora ele vai citar Isaías: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Vou tentar explicar de uma maneira simples isso. O que Jesus está dizendo? Senhor, por que o Senhor começou a falar por parábolas aqui? Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus, ele não é perceptível aos olhos desse mundo. Ele não é perceptível. Assim, o reino de Deus, Deus precisa revelar os mistérios do seu reino para que a pessoa possa compreender. E essa revelação, Ele não dá a todos. Ele não dá a todos, a todo mundo. Ele dá somente aos seus. Então a parábola tem dois objetivos. O primeiro, revela, esclarece a verdade de Deus, o significado da verdade do reino aos seus discípulos, e ela oculta a verdade daqueles que são de fora, que é a linguagem utilizada por Marcos, dos de fora. A parábola tem esses dois objetivos. Daqueles que não creram em mim, ela oculta a verdade daqueles que só vêm a mim por causa do pão e por causa do peixe. A estes tudo se ensina por meio de parábolas, mas a vocês eu ensino a verdade do reino de Deus. Por quê? Ele cita Isaías 6, verso 9 e 10 aqui. Para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, e para que não venham e convertam-se e haja perdão para eles. Eu conto essas coisas por meio das parábolas para que este povo não entenda. Porque se eles entendessem, isso para nossa mente, irmãos, eu imagino a mente de vocês me ouvindo agora. Porque se eles entendessem, eles viriam a mim. Mas eles chegaram num ponto que não tem mais volta. Eles me rejeitaram tanto no coração que não tem mais volta. Então eu falo por parábolas, porque cega eles ouvem e não entendem, veem e não percebem, e para vocês eu revelo os mistérios do reino. A razão é exatamente essa, para que vocês não venham e sejam curados. O Werner de Boer, um comentarista, um teólogo, ele diz assim: tal pessoa em sua incredulidade é tudo menos livre. Porque as pessoas acham que são livres, né? É ou não é? Eu sou livre. Tá. Antes está acorrentada, não é capaz de crer. Então, ela não vê que a sua resistência contra Deus a joga justamente nas mãos desse Deus, que torna seus olhos cegos, seu coração endurecido, de modo que já não há volta e nem salvação. O ser humano endurece tanto o seu coração e rejeita tanto a Deus que Deus endurece mais. Lembre de uma coisa: Deus endurece coração duro, não coração neutro, porque senão ele seria injusto. Mas a pessoa rejeita tanto que ela não percebe que essa resistência está jogando ela para as mãos de Deus, que irá endurecer o seu coração, tornar os seus olhos cegos, de modo que não haja mais volta. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam nessa noite, que Deus endurece corações duros e não corações neutros ou moralmente sem pecado. Deus não faz isso. Ele fez isso com o faraó,
Deus endureceu o coração de Faraó, mas era um coração duro, debaixo do pecado. Como endureceu o povo na época de Isaías, e como está fazendo aqui. Por outro lado, a mesma Escritura nos mostra que a soberania de Deus em endurecer corações, e a soberania de Deus na predestinação nunca anulou a responsabilidade humana, nunca. São dois lados de uma mesma moeda. Deus que é soberano no mundo, as pessoas criadas por Ele são responsáveis ao mesmo tempo pela sua rebeldia e pela dureza do seu coração. Então tem pessoas que endurecem a tal ponto, rejeitam a tal ponto, que Jesus disse: acabou. Aconteceu na época com os fariseus, não tem mais volta. Vocês chegaram num ponto que não volta mais. Agora vocês vão ouvir e não vão entender. Vocês vão enxergar e não vão ver nada, para que vocês não entendam e não se convertam a mim. Tudo isso de acordo com os propósitos eternos de Deus. Os eternos propósitos de Deus. Isaías, verso 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías não só viu o servo sofredor, mas a glória dele, e ele estava ciente disso. Quando o evangelista diz aqui que Isaías viu a glória de Deus e falou sobre ele, João relaciona, percebe que João faz a conexão com a glória de Cristo. Ele pode muito bem estar pensando aqui no servo sofredor que foi exaltado. Aliás, ele é a imagem de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Jesus é: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da revelação divina. Ele é a glória de Deus entre os homens. Isaías viu a glória dele e falou a respeito. Quem vê ele, vê ao Pai. Quem rejeita ele, rejeita ao Pai. Quem recebe o Filho, recebe ao Pai. Você não pode buscar a Deus rejeitando o Filho de Deus. Você não pode. Você pode achar que está buscando a Deus, mas enquanto você rejeita o Filho de Deus, você apenas está endurecido. Mas se você ouve essa mensagem nesse momento, e Deus está falando com você, Deus está abrindo os seus olhos, fazendo com que você enxergue, perceba e compreenda que Ele fala com você, e que Ele chama você ao arrependimento, a confissão de pecados, para que haja perdão de pecados. Agradeça a Deus e se renda a Ele, porque você não foi endurecida por Ele. Você não foi endurecido, porque quem endurece é Deus. Eu vou repetir, para não ficar nenhuma dúvida. Quem endurece é Deus. Deus é soberano, e Ele assim o faz. Com corações duros, que já são duros, não moralmente neutros ou sem pecado, porque o nosso Deus não é injusto. Então essa é a primeira parte do texto, a explicação da incredulidade, o cumprimento das Escrituras. Para se cumprir as Escrituras, a palavra do profeta, o juízo divino. Para isso João então cita Isaías 53 verso 1, um texto que fala do servo sofredor rejeitado, e cita Isaías capítulo 6, verso 9 e 10, Deus endurecendo corações, mostrando que a incredulidade de muitos judeus da sua época fazia parte dos planos eternos de Deus, dos planos redentores de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Essa é a primeira aplicação do texto. Deus é soberano. E Deus, Ele tem um plano que foi estabelecido na eternidade. Nem tudo foi revelado nesse plano, mas o que foi revelado, aprove a Deus revelar por meio dos seus profetas. E tudo o que acontece nesse mundo, acontece de acordo com esse plano estabelecido por Deus antes que houvesse mundo. E o mundo corre cumprindo cabalmente
as etapas do plano de Deus. Nem sempre você e eu compreendemos, nem sempre é claro a nós, mas Deus chama eu e você a crer nele, a confiar a nossa vida a Ele, a entender que a vontade é dEle, a crer de todo o nosso coração nele, na sua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, o endurecimento soberano de muitos por Deus cumpre os decretos eternos de Deus. Mas, em segundo lugar, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Não anula. Se, em primeiro lugar, tudo que acontece nesse mundo, nada foge do escopo da vontade e do controle de Deus. Por outra forma, Deus executa a sua vontade no mundo por meio de seres humanos. Ele executa a sua vontade e torna o ser humano responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas escolhas, e você e eu haveremos de prestar contas diante de Deus. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, tentando pegar o pregador, tentando pegar o teólogo: me explica aí, Dr. Spurgeon, como é que o senhor reconcilia a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Aquelas perguntas de bolso, que vem preparada para a escola bíblica ou para uma aula teológica. Aí Spurgeon respondeu: eu nunca precisei reconciliar amigos. Nunca precisei fazer isso. Porque as duas coisas andam lado a lado. Deus é soberano e você é responsável pelas suas escolhas diante de Deus. Terceiro, a doutrina da depravação total e da eleição divina estão em harmonia aqui. Estão em harmonia. Eu já falei sobre isso. As pessoas querem culpar a Deus, porque fica mais fácil. Você culpar um Deus de injustiça, mas pelos seus próprios pecados. Você quis pecar. Você escolheu fazer isso. Você escolheu dizer isso. A Bíblia diz: cada um se queixe. De que se queixa o homem? Cada um se queixe pelos seus próprios pecados. Mas as pessoas querem culpar a Deus. Harmonize os atributos de Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é gracioso. Deus é benigno. Deus é misericordioso. Mas Deus é justo. Deus não tem o pecador por inocente. A ira também é um atributo de Deus. A ira de Deus não é a nossa ira. Às vezes a gente confunde pensando que a ira de Deus é uma ira santa. É a justa indignação de Deus por causa do pecado. A santidade de Deus é a reação de Deus ao pecado do homem. Então entenda que tudo que Deus faz nesse mundo é para o louvor da sua glória e para o bem da sua igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso deveria trazer segurança a você. Deveria lhe trazer paz, deveria lhe trazer segurança, conforto, esperança, num Deus que governa tudo, que governa a sua vida e cumpre a sua vontade nesse mundo. E que está conduzindo você ao propósito final. Quando tudo ficará claro na eternidade. Talvez você não entenda hoje, mas um dia ficará claro para mim e para você. Por que Deus faz isso? Por que você está passando isso hoje? Um dia ficará claro, mas Deus chama você a confiar nele hoje. Confiar nele, que essa é a vontade dele, que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita. E se ele salvou você, se você creu, se você pôde dizer sim, eu recebo a Cristo, eu aceito a Cristo, eu amo a Cristo, é porque Ele atraiu você. Ele disse isso no verso 32, eu atrairei para mim mesmo. É porque Ele abriu os seus olhos, é porque Ele tirou o véu dos seus olhos, é porque Ele tirou o endurecimento do seu coração. Foi por isso. Se Deus condena os homens, Ele é justo, porque a condenação é a justa condenação por causa dos nossos pecados. Se Deus salva os homens, é porque Ele é gracioso. Se Ele condena, é a manifestação da sua justiça. Quando Ele salva, é a manifestação da sua graça. Você tem que entender isso.
Você precisa entender isso. Se você está aqui nessa noite e ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. Há uma advertência aqui, você que me ouve pelo nosso canal, há uma advertência aqui àqueles que muitas vezes ouvem a voz de Cristo, como esses judeus aqui do primeiro século, e rejeitam. Não há pior castigo do que Deus entregar você às suas próprias paixões. Não existe pior castigo do que esse, do que Deus dizer para você, então seja feita a tua vontade. Você quer continuar assim? Então seja feita a tua vontade. É isso que Deus fez por meio de Isaías. Vai e prega esse povo, mas eles vão ouvir e não vão se converter. Por meio da pregação, a pregação de Isaías era um meio de Deus de endurecimento. O ensino de Cristo era um meio de Deus de endurecimento, para que eles olham, vejam e não entendam, e não percebam. Após focar na explicação da incredulidade, João se volta, os últimos 2 versos, para a ação humana da incredulidade, a motivação da incredulidade. Veja comigo agora, versos 42 e 43. A motivação. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Veja a conjunção de novo aqui, ó. Para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que João está dizendo é que muitos líderes acreditaram, provavelmente membros do conselho, do sinédrio, mas por causa dos fariseus, esses líderes não o confessavam publicamente, não confessaram a Cristo. Por quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Você lembra do capítulo 9 do ex-cego? Ele foi curado, ele confessou o que aconteceu, ele foi expulso da sinagoga. E no capítulo 9, verso 22, era a ordem: quem confessar a Jesus Cristo, ele tem que ser expulso da sinagoga. Pois é, as autoridades acreditavam em Jesus, algumas delas, mas muitos tinham medo de professar que criam. Parece que eles se encaixam naquele pessoal da fé inadequada, numa fé superficial. De capítulo 2, versos 23 a 25. Qual é a motivação mais profunda dessa incredulidade? Dessa ideia de dizer, eu acredito nele, mas eu não posso professar isso, eu não posso confessar isso em voz alta. Eu não posso. Verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Glória aqui significando escolher. Eles preferiram. O Dr. J. Carson, ele diz assim: a fé deles ainda era tão fraca que não davam nenhum passo que ameaçasse sua posição na sinagoga. Eles amavam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus, e portanto caíram sob a acusação severa de Jesus. Jesus tinha dito isso no capítulo 5, verso 44, se você ler aí. Vocês buscam a glória uns dos outros. Aqui, eles ainda desconheciam o poderoso novo nascimento que poderia torná-los filhos de Deus. O ponto é, muitos acreditaram, mas eles temiam mais aos homens, a rejeição dos seus do que o próprio Deus. Essa é uma fé covarde. A fé verdadeira, a fé salvadora é a fé que confessa publicamente. É a fé que testemunha publicamente. A verdadeira fé é pessoal, mas ela é uma fé pública. Jesus disse isso, Mateus capítulo 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Esses judeus aqui prezaram pelos seus nomes, pela opinião das pessoas. Vê se não é coisa bem atual. Ser bem conceituados por homens, por líderes, bem vistos pelo sinédrio, mais do que a Deus. Irmãos,
Quantas pessoas ainda hoje frequentam as nossas igrejas, admiram Jesus, mas nunca o confessaram publicamente. Nunca. Recusam-se a comprometer-se com Ele. Porque sabem que a pública profissão de fé, ela implica em assumir um compromisso com Cristo. Um compromisso com a igreja. Mas não fazem. Sabe por quê? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amam mais o louvor dos homens do que o louvor a Deus. Mas a fé salvadora, a fé bendita, ela implica em rendição, confissão e obediência. A fé salvadora, a fé verdadeira, a fé bendita implica em rendição, confissão e obediência. Eu pergunto, você já se rendeu a Cristo? Não nesses moldes aqui desses homens, mas você já se rendeu a Cristo? Exemplo, no seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente? Todos sabem que você é um cristão onde você trabalha? E os seus vizinhos? Eles sabem que você é crente? Os seus familiares? Você tem prazer, você diz que você é um cristão a eles? Que você é uma cristã? Eu pergunto para os jovens aqui, para os adultos, para os jovens e adolescentes, você já confessou que você é um cristão na sua escola? Lá na universidade, as pessoas sabem que você é um crente? Você tem medo? Tem vergonha? Teme as consequências? Você teme a zombaria? Você tem medo do que vão taxar você? Tem medo de perder amizades, da opinião das pessoas? É o caso desses homens aqui. Teme rejeição? Se você sente isso, sabe qual é a razão mais profunda? É porque você ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É porque você zela mais pelo louvor de homens do que a glória de Deus. Essa é uma fé estéril, é uma fé inadequada, é uma fé superficial. A fé salvadora implica em rendição, confissão e obediência. Se você ama a Cristo, você escolhe a glória de Deus, você busca a glória de Deus. Jesus ensinou isso no verso 25 aqui, que o caminho da salvação implica morrer para esse mundo, é renunciar a esse mundo e seguir a Jesus. João quer mostrar aos seus leitores que uma fé secreta, ela não serve. Se você tem uma fé secreta, ela não serve. Ela não serve. Tome cuidado. É uma distorção da realidade. Você pode estar vivendo uma distorção da realidade. Você achar que pode ser de Cristo e não poder confessar Ele publicamente, diante de todos. Eu queria concluir aqui, irmãos, repetindo o que eu disse no início. A incredulidade é o estado natural do ser humano em queda. Descendente de Adão, separado de Deus. João mostrou que a cegueira espiritual do ser humano, ela é tão profunda que nem os sinais de Cristo foram suficientes para a incredulidade desses judeus. Hoje nós aprendemos a explicação dessa incredulidade, vendo a ação divina, e nós aprendemos a motivação dessa incredulidade, a ação humana. Na explicação, cumprimento da Escritura, para que se cumprisse a palavra do profeta, o juízo de Deus. E a motivação dessa incredulidade, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mesmo diante da revelação de quem é Cristo, o coração humano, sem a graça de Deus, permanece incrédulo, endurecido e inclinado a buscar a glória dos homens e não a de Deus. Então, para encerrar aplicações finais, lembre de algumas verdades. A salvação é pela graça.
para você vencer a incredulidade, a salvação é pela graça. É só pela ação de Deus. Se Deus está falando com você nesse momento, se renda a Ele. É porque Ele está vindo com graça sobre você. Ele está entrando com graça, Ele está agindo com graça, porque é a única coisa que vence a incredulidade. Segundo, o endurecimento é real, e ele vem de Deus, mas a salvação também. O endurecimento vem de Deus, mas a salvação também vem de Deus. Lembre disso. Terceiro, Cristo é o centro da revelação de Deus. Cristocentrismo. Ele é o centro. Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Quarto, a fé salvadora não é covarde nem superficial. A fé salvadora implica em redição, confissão e obediência. Ela ama, ela escolhe, ela busca a glória de Deus e nunca a aprovação dos homens, o temor dos homens ou agradar a homens. A verdadeira salvação. Quinto, a palavra de Deus, as profecias de Deus se cumpriram e elas se cumprirão. Você pode aguardar. Se Deus cumpriu isso nos dias do profeta Isaías, nos dias de Cristo, eu nem li Romanos capítulo 9 para vocês aqui. Deus endureceu o coração de Faraó, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Ele endurece a quem quer e Ele salva quem Ele quer. Eu nem li Romanos 9, mas a progressão é Isaías, Mateus, Marcos em Jesus, Romanos capítulo 9, e João está falando sobre isso, aqui. Mas você pode esperar que assim como Ele cumpriu isso, você chegará lá, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Como você agirá? Como você agirá? Não cremos para sermos melhores, mas porque Deus abriu os nossos olhos. Se você crer, não esconda, confesse, ame a glória de Deus. Como só o Espírito pode abrir os olhos dos cegos, pregamos e oramos para que Deus assim o faça. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos.